trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, essa mesma Constituição está indicando de modo claro que ela, a Constituição, me desculpem a metáfora, o depósito mínimo dos direitos sociais trabalhistas, cabendo a complementação desses direitos por meio da lei ou até por meio do regulamento de empresa. Porque, no particular, a interpretação do direito do trabalho promove uma inversão total da hierarquia. Porque a hierarquia não se dá pela localização onde está o enunciado, mas se dá fundamentalmente pela melhor condição oferecida ao trabalhador, ou pelo melhor tratamento conferido ao trabalhador. Logo, se existe um regulamento de empresa que fixa determinado benefício ao trabalhador, não previsto na Constituição, não se poderá dizer, evidentemente, que esse regulamento de empresa é inconstitucional, porque não está previsto na Constituição. Porque a própria realidade dos direitos sociais está presa à realidade de construção de um Estado que vise constantemente a melhoria das condições materiais de existência das pessoas. Essa é a ideia inicial que eu gostaria de destacar para dizer a todos vocês que os princípios da condição de valores normativos também são presenciados na Constituição de 1988 e funcionam muitíssimo bem para a interpretação do direito do trabalho, aqui na condição de valores normativos, de princípios de interpretação do direito do trabalho. Um outro valor normativo. Um outro valor normativo. O princípio da autonomia privada negocial coletiva. Um nome pomposo que significa uma realidade muito simples. A doutrina chama esse princípio de princípio da autonomia privada negocial coletiva. Existe uma autonomia privada negocial individual, relacionada aos contratos individuais, normalmente no campo do direito civil, mas há uma autonomia privada negocial coletiva, consistente na prerrogativa conferida aos sindicatos para entabularem acordos e convenções coletivas. Bom, é isso. Esse princípio está na Constituição. Basta que nós reconheçamos o enunciado do artigo 7º da Constituição, o artigo 7º, inciso 6º, que refere que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E mais adiante, são direitos dos trabalhadores. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E, finalmente, esse valor normativo se extrai do reconhecimento ditado pelo artigo 7º, inciso 26 da Constituição, segundo o qual são direitos dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, temos aí um princípio que é valor normativo, não é norma jurídica, mas que é muitíssimo importante para a interpretação do direito do trabalho. Quem pode hoje interpretar conflitos coletivos do trabalho no âmbito da justiça do trabalho sem reverência
sem atenção, sem o cuidado devido ao princípio da autonomia privada negocial coletiva. Então, meus caros amigos, minhas caras amigas, que me assistem em todo o estado da Bahia, eu só tenho a dizer, diante de tudo o que foi referido anteriormente, que a teoria dos princípios, ela serve muitíssimo aos propósitos de solução de um direito do trabalho hoje forjado nos conflitos que se adensam, nos conflitos que se renovam, na incapacidade estatal de solucionar através da lei sentido material e formal esses conflitos, na outorga aos interlocutores sociais da capacidade para solucionar conflitos de natureza coletiva. Enfim, diante de um quadro tão complexo, atinente às relações de trabalho, não apenas as individuais, mas também e sobretudo as coletivas, nós só podemos reconhecer que a teoria dos princípios emprega uma notável contribuição para a solução de problemas de natureza trabalhista que, como eu disse, atualmente não são, em sua essência, trabalhistas. São problemas de natureza constitucional, cuja forma de interpretar o direito do trabalho ou o direito fundamental no campo das relações de trabalho, a forma de interpretar, a forma adequada de interpretar, está na razão direta da utilização adequada da teoria dos princípios. Esse foi o momento inicial de nossa exposição, em que nós procuramos trazer os subsídios exclusivamente dogmáticos e teóricos a respeito da teoria dos princípios. Eu sei que essa teoria dos princípios pode parecer a muitos, e a muitos que estão me assistindo, pode parecer um assunto que não traga em sua ideia fundamental, não traga a importância ou não traga a clareza que essa teoria poderia ou deveria trazer. Mas eu tentei e espero tenha conseguido desmistificar muitas ideias que existem a respeito dos princípios, principalmente a partir da dicotomia entre norma-princípio e norma-regra. Já que a norma-regra, vou repetir para finalizar esse primeiro bloco da videoconferência, já que a norma-regra, ela se aplica ou não se aplica, ao passo que a norma-princípio, ela está atrelada a uma dimensão de peso ou a uma dimensão de importância. A norma-princípio pode conviver com a ideia de harmonização e a norma-princípio, ou a colisão entre normas-princípio, pode ou deve pressupor a utilização da técnica de ponderação de interesses. Essa razão pela qual, agradecendo mais uma vez o convite e agradecendo a atenção de todos, eu farei um rápido intervalo, após o que retomaremos a nossa videoconferência, já agora tratando dos casos concretos a respeito da incidência dos direitos fundamentais no plano das relações privadas. Muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos dessa tarde, dentro da conferência Teoria dos Princípios e Interpretação do Direito do Trabalho, passamos agora ao segundo bloco. Dito isto, eu passo novamente a palavra ao nosso conferencista, Manuel Jorge Silva Neto. Agradeço mais uma vez
ao juiz e professor Guilherme Ludwig, e quero dizer a todos que faremos uma exposição a respeito dos direitos fundamentais no campo das relações de trabalho e a solução desses conflitos à luz da teoria dos princípios, e reservaremos 30 minutos desta videoconferência para as perguntas que, porventura, venham a ser feitas por todos vocês nos mais diversos estúdios e auditórios aqui do estado da Bahia. Eu mencionei que nesse segundo bloco da videoconferência eu trataria dos casos concretos, porque me parece que essa é a grande importância de uma teoria. Uma teoria, ela se eleva na medida em que consegue dar respostas concretas, objetivas, satisfatórias para os problemas da vida de todos nós. Essa é uma questão fundamental. Eis a razão por que a teoria dos princípios, ela se eleva em importância para a solução de problemas inerentes à interpretação do direito do trabalho ou à interpretação de direitos fundamentais nas relações de trabalho. Por quê? Porque são subsídios teóricos indispensáveis para solucionar os problemas inerentes aos direitos fundamentais e suas colisões no campo do mundo do trabalho. O primeiro deles não poderia ser outro. Só poderia mesmo falar a respeito do direito fundamental, a respeito do direito individual que, de modo pioneiro, passou a habitar as preocupações dos aplicadores do direito do trabalho. Refiro-me precisamente ao direito à intimidade. O direito à intimidade, já de algum tempo, vem recebendo, no âmbito de decisões judiciais trabalhistas, a preocupação e a solução em virtude de colisões com outros direitos. Mas o que é que esse direito à intimidade significa? O que é a intimidade? Há uma autora espanhola chamada Aurelia Romero, que tem um livro fabuloso sobre direito à intimidade e imagem de pessoas famosas. Ela diz o seguinte, sinteticamente conceitua o direito à intimidade, dizendo que é o direito ao segredo pessoal. Tudo o que eu puder manter no domínio do segredo pessoal, tudo o que eu puder dividir com outra pessoa apenas e tão somente se eu quiser, isso é direito à intimidade. Há uma passagem interessante de um conto de Eça de Queiroz, Confissões de uma Rapariga Loura. Nesse conto, há uma determinada passagem que um determinado personagem diz o seguinte: o que não contas à tua mulher, o que não contas ao teu amigo, conta-lo a um estranho na estalagem. Não existem mais estalagens, mas essa realidade continua existindo. Quantos de nós, ao tomarmos um táxi, não choramos todas as nossas mágoas aos queridíssimos motoristas de táxi que terminam servindo de terapeutas sem pagamento? Isso por quê? Porque
pegamos o táxi no meio da rua, não sabemos o nome do motorista, que não sabe o nosso nome, e nós temos o ímpeto insuprimível, irrefreável, de nos lastimarmos em virtude de problemas relativos ao que há de mais substancial da nossa existência, que é a nossa intimidade. Problemas afetivos, problemas sexuais. Esses problemas estão relacionados ao domínio de nossa intimidade. Nós só contaremos a alguém se quisermos contar. Não estamos obrigados a contar a ninguém. Aliás, a determinação no sentido de que se faça isso é uma determinação que transgride frontalmente o direito à intimidade. Há muitas hipóteses em que a intimidade pode ser ofendida no âmbito das relações de trabalho. E eu vou começar por uma situação que me pareceu surreal, mas que aconteceu, e esse processo, uma ação civil pública, acabou sendo julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Uma determinada empresa de segurança, o processo não é sigiloso, mas me parece pouco ético, nos domínios de uma videoconferência, referir o nome da empresa. Uma determinada empresa apresentou um questionário àqueles que pretendiam posto de trabalho nesta mesma empresa. Ou seja, aqueles candidatos aos postos de trabalho de vigilantes. E as perguntas eram o seguinte: você já brigou com o seu vizinho? Você bebe alguma bebida alcoólica? E não me parece que haverá trabalhador idiota que diga que bebe. E aí surgiram inúmeros questionários: suco de laranja, suco de uva, água. Bebida alcoólica ninguém bebia, porque os trabalhadores receavam exatamente que essa referência pudesse ter como resultado a negativa quanto ao posto de trabalho. Então, você já brigou com o seu vizinho? Você bebe bebida alcoólica? Já fumou maconha? E completando esse rosário de surrealismo, não estou brincando. A última pergunta era a seguinte: você já teve uma desilusão amorosa? Pode parecer absurdo, mas isso aconteceu. Aconteceu aqui na Bahia. E há quem diga que na Bahia tudo acontece. Tudo acontece na nossa querida Bahia. E eu me vejo, portanto, diante da necessidade de reconhecer que o direito à intimidade nessa dada empresa foi reduzido a pó. Porque se o empregador pode perguntar se briga com o vizinho, se bebe, se fuma maconha, ou se já teve alguma desilusão amorosa, o que resta mais para perguntar? Quantas relações sexuais você tem por semana? Ou para os mais impetuosos, quantas você tem por dia? Seria permitido esse tipo de questionamento? É evidente que não, porque tudo isso pode ser reconduzido ao campo do direito à intimidade da pessoa, que, pelo fato de ser empregado, não se descola. Pelo fato de subsistir subordinação jurídica do empregado ao empregador, esse direito à intimidade não pode, não deve ser reduzido a pó. Pelo contrário, me parece que a eficácia horizontal, a denominada eficácia horizontal ou externa dos direitos fundamentais, impõe considerar
que o direito à intimidade, assim como tantos outros, deve merecer uma preocupação especial pelos aplicadores do direito do trabalho, tendo em vista a diametral desigualdade de forças no campo dessa relação jurídica, que é a relação contratual trabalhista. Mas é claro que esse não é um caso difícil. O caso de um questionário aberrante como esse não se revela de nenhuma dificuldade para o aplicador do direito. Há casos, entretanto, que são um pouco mais sensíveis, que podem ser inseridos no campo dos hard cases. Os direitos fundamentais, pela sua dinâmica, pela dinâmica de sua aplicação, determinam, muitas vezes, o aparecimento de situações que são de resolução difícil. E o direito à intimidade não poderia ficar fora desse contexto. Recordo-me de um caso muito interessante que aconteceu no Rio de Janeiro e que aqui eu trago como exemplo de harmonização de direitos fundamentais e não de ponderação de direitos fundamentais. O caso versava sobre o conhecido problema que é tratado pela Justiça do Trabalho. O empregador tem o direito, tem o poder diretivo legítimo de revistar bolsas e pertences dos empregados. Para resolver esse problema, é necessário recorrer à teoria dos princípios. Nós não vamos solucionar esse problema com base numa hermenêutica clássica de natureza civilista. É preciso, como eu destaquei na primeira parte da videoconferência, é preciso, em primeiro lugar, buscar a harmonização. E eu trago esse caso emblemático porque se possibilitou a harmonização de direitos fundamentais. Foi num caso de um supermercado do Rio de Janeiro, em que se entabulou um acordo judicial entre o Ministério Público do Trabalho e o supermercado, da seguinte forma: o estabelecimento se obrigou a instalar armários do lado de fora da loja, cada armário individual com chave individual também e mantida sob a posse de cada empregado. Cada empregado, portanto, tinha o seu armário individual e poderia, portanto, colocar os seus pertences, a sua bolsa, a sua sacola, a sua mochila dentro do armário. Se o empregado se recusasse a utilizar esse armário individual, aí sim incidiria o poder diretivo, o poder de fiscalização do empregador sobre as bolsas, sobre as sacolas, sobre os pertences do empregado. Eu considero essa solução uma solução harmoniosa de direitos fundamentais. Por quê? Porque ela contempla a um só tempo a intimidade do empregado, mas contempla também o poder fiscalizatório do empregador para a preservação e para a manutenção da sua atividade empresarial, na medida em que permite que cada trabalhador mantenha um armário individual.
determinando só diante da recusa do empregado que haja esta fiscalização. Me pareceu um acordo inteligente, me pareceu um acordo preso à harmonização e que, na esmagadora maioria dos casos, preservou a intimidade do empregado, da empregada. É claro que nem todas as situações isso é possível acontecer. Seja em virtude da incapacidade econômica do empregador de promover essa instalação diante do quadro pequeno de empregados, seja em virtude até do número expressivo de empregados, que paradoxalmente pode induzir a uma dificuldade para operacionalizar essa solução. O fato é que esse assunto, intimidade e poder diretivo, intimidade e propriedade privada da empresa, tem sido sistematicamente conduzido à Justiça do Trabalho. E aqui vai uma opinião pessoal minha. Toda empresa deve esgotar toda e qualquer medida antes de promover a revista em pertences dos empregados. Essa ideia me parece importante referir, porque nem todas as situações podem ostentar uma solução como a ostentada no caso do acordo celebrado no estado do Rio de Janeiro. Sei, entretanto, que os tribunais trabalhistas têm se pronunciado majoritariamente pela legitimidade do comportamento das empresas em se tratando de bolsas e pertences dos empregados. Mas sei também que, no contexto da interpretação do direito fundamental à intimidade no campo das relações de trabalho, é preciso reconhecer que a intimidade não pode ceder sempre em favor da propriedade privada, mesmo porque a própria Constituição refere que a propriedade privada atenderá à sua função social. E não me parece que haja atendimento de função social ali onde há vasculhamento sistemático de bolsas de empregadas por vigilantes do sexo masculino, como já pude perceber em diversas ocasiões, e que nós provocamos a Justiça do Trabalho com o fim de solucionar definitivamente essa questão. Portanto, eu não posso deixar de registrar o meu pronunciamento pessoal a respeito da questão à luz da teoria dos princípios. É necessário reconhecer que há um direito à intimidade. Há um direito de fiscalização, é verdade. Mas esse direito de fiscalização não deve se pronunciar sempre e sistematicamente de forma mais elevada do que o direito à intimidade. Mas ainda porque, em muitas hipóteses, a empresa dispõe de soluções que afastam esse vasculhamento que me parece invasivo à intimidade da pessoa. Uma empresa de grande porte, uma empresa com uma capacidade econômica pujante, pode, inegavelmente, estabelecer ou pode instalar câmeras no meio ambiente de trabalho. Eu não vejo problema algum, desde que as câmeras elas sejam instaladas no ambiente de trabalho e se dê de forma indistinta. Não seja a câmera incidindo sobre um dado trabalhador. Porque das duas, uma. De alguma forma, o empregador, a empresa, também deve buscar a preservação do seu patrimônio.
e não se deve descartar de modo absoluto as inovações tecnológicas no particular. Já propus, não estou sendo contraditório, já propus ação civil pública com relação a empresas que usam câmeras? Já, meu caro juiz Guilherme. Mas propus em casos nos quais essas câmeras estavam dispostas em locais de convívio e congraçamento dos trabalhadores, no refeitório. Tive notícia de uma empresa no interior do estado da Bahia em que a câmera foi localizada dentro do banheiro. Câmera indiscreta, a famosa câmera indiscreta. É uma câmera não apenas indiscreta, mas pornográfica. Já não se presencia aqui ofensa à intimidade. É autêntica pornografia. Perdoe-me pela forma incisiva de falar. Então, meus caros amigos e amigas, eu gostaria de destacar inicialmente o direito à intimidade, fazer essa pontuação a respeito da intimidade e passar a referir agora outro direito correlato à intimidade que também vem sendo desrespeitado no campo das relações de trabalho. E a teoria dos princípios revela a sua importância no momento em que nós observamos a ofensa a esse direito. É o direito individual à vida privada. Vida privada não é igual à vida familiar. A vida familiar se insere na vida privada, mas não se identifica a ela absolutamente. Porque eu posso considerar a vida privada o contexto da atividade profissional da pessoa. O advogado que atende o seu cliente no espaço reservado do seu escritório está exercitando o direito individual à vida privada. As relações intersubjetivas que nós todos travamos com nossos amigos, isso é vida privada. Portanto, o trabalhador também tem sua vida privada. O trabalhador não é só trabalhador da empresa. Ele tem domínios existenciais que não se reduzem exclusivamente ao domínio de ser trabalhador da empresa tal ou qual. E isso desenvolve uma ideia de que no campo das relações de trabalho nós também devemos respeitar a vida privada do trabalhador. E aqui eu me refiro indicativamente a uma hipótese muito conhecida de empresas que oferecem como presente ao trabalhador um telefone celular ou um computador com acesso banda larguíssima à internet, só com uma pequenina condição. Você que recebe este presente não pode desligar o celular. Também não pode desligar o computador. Mensagens encaminhadas pela empresa devem ser respondidas ato contínuo à sua emissão. Telefone celular deve estar constantemente ligado, a fim de que a empresa possa contar com o seu inestimável auxílio, pouco importa o horário em que se der a ligação. 1h30, 2h da manhã, o trabalhador pode estar dormindo ou não. Ainda assim, terá de responder à ligação feita pela empresa. Observe que eu não estou aqui reconduzindo o problema à questão das horas de sobreaviso. Isso não é problema de hora de sobreaviso. Eu estou tratando aqui de uma questão específica que é relacionada ao problema da vida privada do empregado. É só isso. É só isso que eu estou destacando e é só isso que eu gostaria de destacar a todos vocês.
Problema da vida privada. Como fica a proteção à vida privada do empregado em tais condições? Protege-se absolutamente esse direito individual em detrimento da atividade normal da empresa? Teoria dos princípios. Tentativa de harmonização. Se não for possível, ponderação. Assim, por exemplo, se eu sou empregado de uma empresa cuja atividade é reputada essencial, vou repetir, se eu sou empregado de uma empresa cuja atividade é reputada essencial, me parece que não desborda nenhum problema, não desborda o contexto da legitimidade, a exigência do empregador, a fim de que esse empregado, vinculado à atividade fim essencial, seja obrigado a portar esse aparato eletrônico. Por quê? Porque já aí trata-se de exercício de atividade cujo interesse ultrapassa os limites da mera atividade empresarial. Vamos imaginar, por exemplo, as empresas que lidam com saneamento ou com fornecimento de água, reputado pela Lei 7.783 como atividade essencial. Se há um problema numa determinada represa que serve a região metropolitana de Salvador por inteiro, e isso pode comprometer fornecimento de água por semanas ou até por um mês, vamos imaginar hipoteticamente uma situação dessa ordem, será que nós, ponderando os interesses em questão, não poderíamos imaginar a legitimidade do comportamento empresarial que obriga o seu empregado, vinculado a essa atividade fim, repito, reputada essencial, de portar o seu telefone celular, a fim de que cumpra uma obrigação mais do que contratual trabalhista, afinada ao interesse público? Me parece que a resposta, no meu modesto entendimento, na minha modesta forma de pensar, a resposta só pode ser afirmativa. É claro que estamos diante de uma situação que descreve um comportamento legítimo do empregador. Agora, se além deste empregado vinculado à atividade fim, a empresa também obriga aqueles que nada têm a ver com essa atividade, a todos os da área administrativa, será que haveria essa possibilidade? Ponderando os interesses, eu chegaria à conclusão que não. Que não há, na situação concreta, um fato que legitime a prevalência da exigência empresarial em face do direito à intimidade do empregado. Aplicação da teoria dos princípios no particular. Também não posso, já me afastando dos direitos individuais à intimidade e vida privada, também não posso deixar de considerar um outro direito individual que, embora não seja referido com tanta habitualidade como é o direito individual à intimidade, já vem recebendo uma certa preocupação por parte de todos aqueles envolvidos com a aplicação dos direitos fundamentais às relações de trabalho. É o direito de imagem. É o direito de imagem. Esse direito de imagem, que é o direito individual que se localiza no mesmo enunciado normativo do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse enunciado, eu gostaria de abrir um parêntese para destacar isso. Esse enunciado é importantíssimo também porque ele constrói um princípio que é valor normativo, que é o princípio da reparação integral. Esse princípio da reparação integral que nós construímos, e permita-me a propaganda, que nós construímos no nosso curso de Direito Constitucional, esse princípio da reparação integral, ele determina que a violação a direitos individuais vai obrigar a reparação do dano material, a reparação do dano moral individual e a reparação do dano moral transindividual, do dano moral coletivo lato sensu. Essa é a amplitude do princípio da reparação integral. Tudo isso com base na interpretação do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, aliada a outros enunciados da Constituição, como, por exemplo, o artigo 129, inciso 3º, que refere como função institucional do Ministério Público promover a ação civil pública, instaurar o inquérito civil público para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O dano moral coletivo não pode ser descartado, já que existe um patrimônio moral que pode ser atingido. Mas voltando à questão do direito de imagem. A imagem constitucionalmente protegida não é apenas a imagem física. Essa imagem que a doutrina chama de imagem-retrato. Há uma outra imagem que a Constituição de 1988 protege, que é a denominada imagem-atributo, também chamada de imagem social da pessoa. Todos nós, ao longo de nossa existência, promovemos a construção de uma imagem. Construímos uma imagem física, construímos. Alguns esculpem a sua imagem física nas academias de ginástica, nos salões de beleza, nos cirurgiões plásticos. Mas é possível também, aliás, é muito comum também, a construção de uma imagem-atributo. Imagem-atributo essa que se vincula não apenas à pessoa natural, mas também à pessoa jurídica. Imagem-atributo é um direito individual que pode ser exercitado por pessoas jurídicas. Mas eu gostaria de trazer algumas questões a respeito desse direito de imagem, começando pela imagem física, a imagem retrato. O empregador pode divulgar a imagem física de empregado em campanha publicitária? Vamos refletir sobre isso. O empregador, como um dado natural do contrato de trabalho, como uma decorrência natural do contrato celebrado com o empregado, pode determinar a exibição da imagem-retrato do empregado em campanha publicitária organizada pela empresa?
Aí é que está a questão. Pode ou não pode? Há quem defenda que sem a autorização expressa do empregado, que sem o consentimento do empregado, não haveria espaço para que se viabilizasse essa divulgação. Aí é que eu digo, depende, meus caros amigos, minhas caras amigas, depende fundamentalmente da natureza da atividade empreendida. Porque me parece que há atividades empresariais que guardam como um dado atávico, natural dessa atividade, a exibição da imagem física dos seus empregados. Não estou aqui falando da campanha publicitária. Já estou falando aqui. A campanha publicitária retornarei em seguida. Estou falando aqui de fatos relacionados ao contrato de trabalho, à especificidade de alguns contratos de trabalho, em que precisamos promover a ponderação do direito individual de uma imagem física do empregado à luz da própria atividade executada pela empresa. Ou algumas vezes, talvez essa ponderação não seja nem necessária. Eu sou ator, não tenho a menor vocação para isso. Tudo o que eu defendo é rigorosamente aquilo que eu acredito. Não consigo defender o que eu não acredito. Mas imaginem uma relação de trabalho de natureza artística. Um ator de televisão. Não, eu quero ser ator de televisão, mas eu não quero que tenha a minha imagem física divulgada. Isso é um absurdo sem tamanho. Então é preciso examinar, em primeiro lugar, a natureza da atividade empreendida pela empresa e, posteriormente, examinar também a legitimidade da exigência feita. Nos casos em que estamos diante de uma campanha publicitária, em que a empresa divulga os trabalhadores em atividade, até mesmo enaltecendo a campanha publicitária, elogiando a campanha publicitária, a forma como o trabalho é prestado por aqueles empregados. Ainda assim, não me parece que seja um dado natural do contrato de trabalho a divulgação da imagem física do empregado nessas situações. Me parece, diferentemente, que, diante desse quadro, em que temos um direito fundamental, não poderíamos buscar a sua divulgação, dado, inclusive, a natureza irrenunciável do direito individual. Ele pode, sim, viabilizar a divulgação da sua imagem física com uma contrapartida financeira. E aqui não há renunciabilidade alguma. O que não se pode, no meu entender, admitir é que, sem que haja nenhuma relação direta entre a prestação de trabalho e a divulgação da imagem física, que isso venha a acontecer de uma forma genérica no campo das relações de trabalho no Brasil, dada a forma como a Constituição positivou esses direitos individuais. Por isso, meus caros amigos, eu gostaria de destacar essa ideia fundamental a respeito do direito de imagem que acompanha a efetividade desse direito no âmbito das relações de trabalho. Mas também dizer a vocês todos que a imagem atributo
que é a imagem social da pessoa, que algumas vezes ela se identifica a imagem profissional, porque nós construímos uma imagem profissional. E tem tudo a ver com a proteção a esse direito, a atividade do Ministério Público, ou mesmo a proteção eventual que possa ser conferida a esse direito no campo ou no contexto de uma relação individual de trabalho, através de uma ação trabalhista individual. Como se daria, por exemplo, a ofensa à imagem e atributo no âmbito das relações de trabalho? Como se daria essa ofensa? Me parece que essa ofensa se daria quando, por exemplo, algum trabalhador, tendo trabalhado numa empresa, tendo sido, por exemplo, gerente de pessoal, um exímio, espetacular gerente de pessoal, saiu da empresa e o dono da empresa, magoado, ficou magoado, porque ele era muito bom. Ele era muito bom. O dono da empresa ficou magoado com a saída dele. E o trabalhador foi buscar emprego, colocação, e encontrou uma outra empresa. E o dono dessa outra empresa vai e lhe pergunta: você tem referência? Ele disse: claro que tenho. Trabalhei 15 anos na empresa tal como gerente de pessoal. Cargo que ele estava postulando na nova empresa. O empregador, o dono da nova empresa, vai e liga para o da antiga. Você conhece fulano dos Anzóis? Ah, conheço. Fulano dos Anzóis é um excelente, é bom gerente de pessoal? Aí ele responde: gerente de pessoal? Não. Ele nunca trabalhou aqui como gerente de pessoal, não. Ele foi gerente de almoxarifado. Meus amigos, com esse exemplo, que não é de ocorrência inviável no plano da vida, no plano da realidade empírica, com esse exemplo, eu quero destacar a vocês que não apenas a imagem física, mas também a imagem social do trabalhador pode ser eventualmente ofendida no campo das relações de trabalho. E aqui, observem que isso enseja uma reparação. Porque a própria Constituição refere o direito à imagem, aqui não seria o direito de imagem, mas seria o direito à imagem. A própria Constituição refere esse direito à imagem como direito autônomo, no artigo 5º, inciso 5, quando estabelece a possibilidade de reparação por dano à imagem. E será que esse dano à imagem não pode ocorrer nas relações de trabalho? E acontecendo esse dano à imagem social do trabalhador no plano das relações de trabalho, não haveria a necessidade imediata de se proceder à sua reparação? Esta é, no meu entender, uma ideia que precisa ser consolidada nas relações de trabalho. Nós defendemos essa aproximação dos direitos fundamentais às relações de trabalho na nossa tese de doutorado, publicada pela LTR no ano de 2000, na segunda tiragem, que é exatamente o título: Proteção Constitucional dos Interesses Trabalhistas Difusos, Coletivos, Individuais, Homogêneos. Essa aproximação, ela não é deleite acadêmico. Essa aproximação está relacionada à vida de todos nós, meus caros amigos e amigas. Está relacionada à vida do trabalhador que sai de casa em busca da sua sobrevivência e retorna sem dignidade. Porque a ofensa a um direito fundamental, a ofensa a um direito individual, é afastamento do princípio fundamental inerente à dignidade da pessoa humana. Esse valor fonte do sistema normativo que baliza de modo solene o encontro de soluções relativas
as colisões entre direitos fundamentais. Portanto, essa é a ideia que eu gostaria de referir a respeito do direito de imagem, extremando do direito à imagem, para trazer para vocês um catálogo, ainda que curto, ainda que pequeno, um catálogo dos direitos fundamentais que possa ser aplicado ao campo das relações de trabalho, utilizando-se da teoria dos princípios para a melhor efetivação desses direitos. E, finalmente, eu gostaria de destacar um direito individual que deve também merecer a preocupação de todos nós da área trabalhista, que é o direito individual à liberdade religiosa. Norberto Bobbio, filósofo italiano, ele traz uma consideração muito interessante. Ele diz que o grande problema dos direitos humanos hoje não é tanto o de justificá-los, mas sim o de empreendê-los. E conclui o professor Bobbio: trata-se de um problema político e não filosófico. Meus amigos e minhas amigas, se é verdade reconhecer que essa constatação de Bobbio se aplica para a esmagadora maioria dos direitos fundamentais, não menos é verdade reconhecer que essa constatação não se aplica a todos os direitos fundamentais. Porque nós vamos encontrar direitos fundamentais que ainda estão carentes de consolidação dogmática, que ainda estão carentes de teorização. Como, por exemplo, a liberdade religiosa. Como imaginar um sistema normativo que prestigia a liberdade de religião, quando ao ligarmos a televisão, nos deparamos com um símbolo religioso logo acima da cabeça do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Um símbolo religioso logo acima da cabeça do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado, na esmagadora maioria das salas onde se realiza a justiça no nosso país, nos tribunais superiores, nos tribunais regionais, nas varas do trabalho, no Ministério Público do Trabalho. Aonde está, portanto, a laicidade do Estado brasileiro, que o cidadão, ao comparecer para demandar serviços do Estado brasileiro, simbolicamente o que ele constata é que o Estado brasileiro se associa a determinado segmento religioso. Não estou aqui fazendo proselitismo de nenhum tipo de crença ou descrença, porque se creio ou se não creio, esse é um assunto particular, individual, pessoal, meu e protegido por um direito individual que se chama direito à liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela determina a amplitude desse direito individual para expressar a liberdade de crença, para expressar a liberdade de culto e para expressar a liberdade de organização religiosa. Mas o que é preciso registrar é que, seja no campo da liberdade de crença, seja no campo da liberdade de culto, principalmente essas duas, é necessário fazer a ponte entre esse direito individual e as relações de trabalho. E me parece que dentre todos os direitos individuais que nós examinamos